Agora, gente, nós vamos falar da programação da Semana do Meio Ambiente aqui em Santa Maria, que recebe essa semana uma palestra sobre uma iniciativa que virou referência nacional em gestão de resíduos, os ecopontos de Cascavel, no Paraná. O projeto criou espaços organizados e acessíveis onde a população pode descartar corretamente o lixo. Sobre este assunto, estou recebendo visita aqui no estúdio, vocês já vão acompanhar em imagens aí também. Eu pedi a pronúncia antes aqui, eu espero que eu não erre agora no ar, porque é sempre assim. Está aqui comigo o Ney Hamilton Haverot, com temudo, idealizador do projeto e atual coordenador da Defesa Civil de Cascavel. Bom dia, Ney, obrigado. Acertei a pronúncia? Acertou, Rogério. Acertei, tá bem. Muito obrigado, seja bem-vindo à CDN. Eu que agradeço a oportunidade. A gente que está muito feliz com a visita de vocês aqui, porque também está conosco aqui no estúdio, já está aparecendo em imagens aí, inclusive, o vereador Givago Ribeiro, que promove a vinda do palestrante e acompanha de perto a situação da coleta seletiva em Santa Maria. Bom dia, vereador. Obrigado também pela visita. Bom dia, acertou a pronúncia também do meu nome. Gente, esse é um assunto muito importante. A Semana do Meio Ambiente está acontecendo em Santa Maria. Então, o vereador Givago, já perguntava para ele aqui no intervalo como que ele conheceu essa iniciativa lá de Cascavel, já me explicou aqui, já a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria perguntar para o Ney, então, eu estava dando uma rápida olhada aqui no material que a produção separou. Essa iniciativa lá de Cascavel, ela começa em meados de 94. Há bastante tempo já. E esse é um processo, é uma cultura que precisa ser implantada justamente assim. Gostaria, né, que tu contasse um pouquinho, em linhas gerais, como que funciona todo esse projeto que está sendo executado em Cascavel? Então, esse projeto da separação, da coleta seletiva dos resíduos, ela teve esse início aí na história de Cascavel, quando se implantou a política nacional também da separação dos resíduos em casa, a obrigação dos poderes públicos de dar a destinação correta, diminuir, né, o volume gerado e levar para o aterro sanitário, ou diminuir os lixões também na época, né? Uhum. Então, Cascavel começou esse programa na época chamado Ecolixo. Depois, ao longo do tempo, virou coleta legal. E a partir de 2017, com a gestão do prefeito na época, Leonardo Paranhos, foi criado os ecopontos, com o programa Reciclar é Preciso. Mudou de coleta legal para reciclar é preciso. E também com um foco na criação dos ecopontos, as UVRs. Ecopontos nada mais é do que as UVRs, Unidade de Valorização de Resíduos. E com esse programa, buscou-se então estruturar, com parceria com a Itaipu, que nós temos na região, né? A Itaipu, ela é fundamental também nessa parceria, com a visão também que a Itaipu tem dentro do seu plano diretor, que é o incentivo da preservação, da conservação ambiental em todo o entorno da usina, né, com esse apoio na estrutura para os municípios. Então, Cascavel criou esse programa, ampliou, né, foi sendo reestruturado e melhorado. E aí veio a visão do prefeito. Na época, eu não era o secretário de Meio Ambiente, na época, assim, passou outros secretários que iniciaram já a implantação dessa coleta seletiva, ampliando para quase 100% da cidade a coleta seletiva. E, na sequência, a criação, né, a construção dos ecopontos. Porque nós temos, e é uma realidade que no Brasil como um todo, que as pessoas recolhem os resíduos e acabam levando para suas residências. E o prefeito e toda a gestão na época entendia que era preciso criar um ponto onde trazia a dignidade do trabalho, a pessoa trabalhar num ambiente adequado, e também poder valorizar, né, o ganho, utilizar esse material não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista social. Trazer uma renda melhor para essas pessoas, que elas pudessem sobreviver e até mesmo melhorar de vida através da separação dos resíduos e da comercialização. Para isso, a necessidade de fazer uma organização de cooperativas nesses espaços, né? Foi distribuído geograficamente na cidade 6 pontos. Já a gente vai ver na tela e eu acabo de mandar aí umas imagens para a produção, até para ilustrar o que o senhor está falando. São 6 pontos geograficamente distribuídos para facilitar, né, o acesso das pessoas, dos cooperados nesses pontos, dos catadores, que sim são chamados, né?
e também fazer um trabalho aí acompanhado pela equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente para que essas cooperativas se organizem também na sua gestão, porque um dos pontos fundamentais que precisa é que as cooperativas elas precisam estar organizadas, né? Havia, então, antes da criação dos ecopontos, um sistema diferente, o tempo da coleta legal, do ecolixo lá, que eram cooperativas que o município pagava o aluguel de um barracão para eles trabalharem. Certo. Mas muitas vezes o local era pequeno, ficava fora. Então, os ecopontos foram uma mudança, assim, que significou a dignidade no trabalho, equipamentos adequados, caminhões, né, coletores. Hoje nós temos um total de 13 caminhões que são cedidos para esses 6 ecopontos que o município cedeu. Toda a energia, a água que consumida nesse ecoponto por conta do município, inclusive a energia que é consumida é gerada pelo biogás do aterro sanitário. São 70 pontos no município que são pagos pela energia gerada de biogás do aterro sanitário. Os ecopontos são pontos deles, são 40 escolas e todos os espaços da Secretaria do Meio Ambiente demais são compensados por essa energia. Então, o município dá toda essa parte, equipamento, para que eles tenham esse trabalho. E agora, ultimamente, né, no ano 2024, nós conseguimos implantar o programa, transformar esse programa num programa sustentável, chamado Programa Sustentável. Não é mais só reciclar é preciso. O Programa Sustentável, ele engloba desde do fornecimento dos barracões, dos ecopontos, mas também o pagamento pela triagem. Porque o mercado, ele oscila muito e às vezes as pessoas trabalham o mês todo e chega ao final do mês, o salário fica aquém de sustentar uma família. E a gente conseguiu implantar, né, o pagamento pela triagem e pela coleta institucional também, que essas cooperativas fazem, aonde o contrato da empresa privada aqui, que tem a terceirização, não cobre, as cooperativas fazem as coletas e dos pontos institucionais. Isso trouxe um ganho maior no salário deles, né? Então, a realidade hoje está bem transformada do que era no passado. Um rendimento mais ou menos em média, a gente está falando de quanto? Olha, não é toda cooperativa igual, porque aí nós entramos naquele ponto da gestão, mas nós tivemos aí 3 cooperativas que estão na faixa dos R$3.500 a R$4.000 hoje para cada associado, para cada cooperado. Cooperado, perdão. E quantas, em todos esses ecopontos, quantas pessoas atuam? Hoje atuam em torno de 150. São 6 unidades. Está abaixo porque ainda são metas, né, passos que precisa esse programa evoluir, né? Que criado a lei do sustentar, aí nós estamos criando uma quantidade mínima de cooperados que você tem que ter na cooperativa. Porque antes nós tínhamos um ciclo vicioso que 2 ou 3 administravam as cooperativas, mas os benefícios não chegavam a todos. Então, com essa organização do município, com a legislação, ele passa a ter um controle. Para que a cooperativa receba esse pagamento pela triagem, que a cooperativa, se ela fazer a triagem de 50 toneladas mês a mais, ela vai receber 5 FM por tonelada. Se ela fazer menos de 50, ela só recebe 4. Então, incentiva. E isso está sendo a transformação na renda do cooperado. E aí nós podemos, com essa legislação, exigir mais coisas que antes não se cumpriam. Então, são passos que são importantes ser dados, né? E que hoje nós conseguimos aí, de todo o produto gerado, do potencial teórico gerado do material reciclado, que vai para o aterro, nós conseguimos fazer uma separação de 20%. A média nacional é 4%, Cascavel nós conseguimos chegar a 20%. E o ideal seria? O ideal hoje, a meta lá para atingir em 2025 é chegar a 30%. 30%. Quando o senhor fala que 150 é um percentual baixo, é um número baixo ainda, se trabalharia com quanto? Qual que é a expectativa de quantos associados, quantos cooperados? Poderia ter capacidade nos ecopontos, ali se trabalhasse em 2 turnos, aí nós termos 300, 400 cooperados. O dobro. E isso atenderia a demanda da cidade? Ainda é insuficiente, ainda é insuficiente, né? Mas são estruturas iniciais que precisam sempre estar evoluindo, acompanhando o desenvolvimento da cidade. Perfeito. Quero saber do vereador Givago, como é que ele conhece essa iniciativa? Como que surge isso? Como que o senhor
pega o exemplo de Cascavel para trazer aqui para Santa Maria? Rogério, Cascavel, na verdade eu conheci Cascavel a partir do esporte, né? Lá no Parque Municipal, onde nós costumamos remar lá. E desde que eu assumi aqui no Parlamento Municipal, com a pauta do meio ambiente, sempre me chamou a atenção a forma como os resíduos deixam de ser tratados aqui no município, a grande demanda que nós temos, e principalmente essa questão social que envolve os catadores aqui. Eu lembro quando pequeno eu perguntava para o meu pai, mas por que as pessoas, né, estão buscando seu sustento, né, catando o lixo? Literalmente é isso. Isso. E hoje a gente faz essa reflexão e como pessoa pública, né, detentor de um mandato atribuído obviamente pelo voto popular, eu me sinto na obrigação de fazer algo para que isso mude. E conhecendo o projeto de Cascavel, estive lá em 2023, fui recebido lá pelo secretário Ney, conheci os ecopontos todos, o aterro municipal também, todo o sistema, e me chamou a atenção que nós ainda nem iniciamos esse processo. Sim. Desejamos alcançar índices até superiores ao que existe hoje em Cascavel, mas nós precisamos aprender como fazer isso. Então, por isso que eu fui buscar essa consulta com quem de fato sabe fazer, está fazendo, para que nós possamos aprender, né, com a gestão do município de Cascavel, com essa cultura que vem sendo implantada desde 94, imagina o tempo que isso leva, né? Exatamente. E quando nós falamos, né, no índice Ney, de 150 cooperados atualmente, que se busca dobrar esse índice, imagina o quanto a gente vai ter que literalmente remar ainda para chegar nos 150 e, quem sabe, atingir índices maiores. Nós temos hoje, na medida, né, do que se comenta em relação ao número de pessoas que dependem da reciclagem, cerca de 1.000 pessoas. Sim. Então, imagina o quanto a gente vai ter que trabalhar ainda para conseguir isso. Mas precisamos iniciar. Então, a vinda do Ney hoje em Santa Maria, e eu agradeço aqui a toda a gestão do Condema, do município, que nos proporcionou, então, essa agenda com o Ney. Hoje nós temos, então, essa palestra ali na UFN a partir das 8h30, que vai trazer todo esse diagnóstico, todo o sistema, como foi implantado em Cascavel. Porque Santa Maria vive um momento oportuno para isso. Onde nós estamos discutindo o consórcio da região centro. Onde os municípios destinariam os resíduos aqui para serem tratados em Santa Maria, né? Exatamente. Seja o seu destino aqui em Santa Maria, né? E quando tratarmos, então, da questão dos resíduos recicláveis, e eu já tive acesso à primeira proposta, digamos assim, que se tem para a região, em nível de tratamento dos resíduos sólidos, mas especial os recicláveis, onde eu faço duas análises bem específicas, a questão ambiental, ou seja, diminuir, né, o índice de resíduos que são destinados ao aterro, e a questão social, que é garantir para as pessoas emprego, renda de forma digna, para que nós não tenhamos que conviver com esse impacto social que é a gente diariamente, né, ver nas nossas ruas idosos, mães, famílias inteiras, né, dependendo da catação dos resíduos que eles são depositados. Então são duas questões, uma social e outra ambiental. Claro. E eu percebo que o momento oportuno para Santa Maria discutir isso é agora, que nós possamos, inclusive eu estou apontando isso na apresentação que foi feita aqui pelo consórcio, pelos gestores, obviamente, desse plano estratégico para o consórcio, que além, obviamente, dessa unidade de triagem que nós já temos aqui programada, mas nós temos mais 2 unidades em regiões estratégicas da cidade para que nós possamos vencer justamente essa questão social. Nós temos uma demanda muito grande hoje na região oeste, onde já temos lá a Asmar, que tem o quê? Umas, não vou lembrar de cabeça, mas umas 20 cooperadas, talvez, mais ou menos. Disso, isso. Né? E tem uma demanda muito grande, assim como a região leste também aqui, né? Tem uma demanda muito grande, além da região central de Santa Maria. Sim. Então, eu não abro mão de discutir essa proposta a partir do parlamento, obviamente, nas nossas comissões que envolvem a temática do meio ambiente, porque Santa Maria precisa ser protagonista nesse assunto, na região, né? Então, o momento é oportuno. Nós queremos aproveitar a vinda do Ney, né? Extrair o máximo de conhecimento para conseguirmos também encaminhar aqui as nossas demandas em relação ao que o consórcio vai oferecer, né, de soluções, né, junto à questão do resíduo sólido, em especial também a destinação dos resíduos recicláveis.
Bom, Ney, eu estava observando, eu estava procurando aqui números, uma população aproximada de 350 mil habitantes hoje em Cascavel, talvez um pouco mais aí, porque os dados são de 2022. Não sei que número- 360. 360 já. 360. Mais ou menos, são cidades equivalentes, digamos assim, mais ou menos do mesmo porte. Santa Maria está na faixa dos 300, 300 com o público da universidade. Isso. Então, estamos falando de cidades do mesmo porte. Mas um ponto interessante, no início da nossa conversa, Cascavel inicia essa implantação lá em 94. As cidades, pegamos aqui o exemplo de Santa Maria, por exemplo, estão um pouco atrasadas neste processo? Eu acredito que, diante da política nacional, eu acho que elas estão acompanhando, né? Um pouco de atraso, certo? Né? Mas o Brasil todo, ele trabalha essa questão atrasada, né? Então, Cascavel iniciou em 90 com a política nacional, né? Com as necessidades da implantação dessas responsabilidades públicas e com a preocupação com o aterro sanitário, né? Porque com a parte ambiental, né? Quero aproveitar, não sei se eu posso nesse momento, eu acabei não cumprimentando aqui o vereador Givago Ribeiro. Isso. Tivemos a oportunidade de conhecer lá em Cascavel, quando ele participou do esporte, depois ele fez essa visita lá, quando eu já estava secretário de Meio Ambiente. E para nós, assim, é um motivo de alegria de estar aqui na Santa Maria, que é uma cidade histórica, uma cultura exemplar, né, importante para todo o desenvolvimento socioeconômico da região do sul aqui do Brasil, mas também para o estado, né? E muitas coisas que a gente tem aqui similar e somos protagonistas mais ou menos no mesmo experiências aí que são vividas pelas populações, né? Então, eu acho que é preciso evoluir. É preciso evoluir, sim, nessa questão da reciclagem, da compreensão. Qual seria o ponto de partida para Santa Maria? Ponto de partida, eu acho que é ter a vontade política, que eu acho que isso está estampado aqui na visão do vereador. É importante que o parlamento, o legislativo, pense e discuta isso. O Conselho de Meio Ambiente ativo, isso é o primeiro passo também, porque muitas das políticas que a gente alcançou em Cascavel foi começar a discutir dentro do Conselho de Meio Ambiente, eu também fui vereador em Cascavel da Comissão do Meio Ambiente, então sou conselheiro atual do Conselho de Meio Ambiente lá, e a gente discute muito essas ações para fazer com que elas se tornem realmente práticas, né, no dia a dia. Então, é preciso que a gente tenha um entendimento da necessidade. Hoje não é opcional, porque nós temos legislação de obrigatoriedade que o poder público faça, e não é só que o poder público faça, a obrigatoriedade que o cidadão faça. Porque o decreto 2022, que regulamentou a política de 2010, só em 2022, ele traz que o cidadão na sua casa não é opcional dele fazer a separação de lixo. É obrigatório. E é obrigatório também ao poder público de fazer essa coleta diferenciada. Então, a partir do momento que nós temos uma legislação vigente, que o poder público entenda isso, que discuta isso, e comece a pensar em colocar numa ação prática, o caminho dos ecopontos é o caminho ideal para que a gente consiga envolver as pessoas que sobrevivem desse setor, né? Que traga a dignidade, porque como o vereador falou aqui, eu também, acho que eu sou ambientalista desde criança, porque meu pai ensinava isso. A gente não consegue ver uma pessoa ali empurrando um carrinho abaixo de sol quente, chuva, e mesmo assim, sempre sem uma expectativa de mudança de vida. E o poder público tem a sua obrigação de, se não puder, na sua totalidade, transformar a vida das pessoas, mas ele tem que começar, pelo menos. Começar e dar a oportunidade dessas pessoas mudarem de vida, melhorarem de vida, e ter essa sensibilidade de estar percebendo isso que acontece na sociedade. E falando do ponto de vista ambiental, né, na Semana do Meio Ambiente, eu acho que trabalhar a questão do resíduo é pensar o planeta como um todo dentro de uma visão de sustentabilidade, que as nossas cidades não têm como fugir disso, a humanidade não tem como fugir dessa discussão e da reflexão de qual que é a atitude nossa no dia a dia, começando pelo resíduo. A pessoa às vezes quer criticar o poder público, quer falar de uma situação,
E eu, quando fazia essas discussões, vereador, também do meu ponto de vista parlamentar lá, a primeira coisa que eu perguntava para a pessoa: você separa o seu lixo em casa? Se você separa o seu lixo na sua casa, você já tem um requisito para poder começar a discutir política pública e ou questionar até um ato de governo, né? Porque isso é a obrigação mínima que a gente precisa despertar no cidadão. Mas eu acho assim que é um ponto de partida importante, porque a nossa experiência lá não é o ideal ainda, né? Nós temos muito a avançar, muito o que fazer para acompanhar, né, esse crescimento da cidade e os problemas sociais, mas é uma prática e um exemplo que dá certo, né? Que já deu certo em Cascavel. Então, acho que se a gente puder colaborar aqui com essa experiência, eu acho que o grande objetivo da minha presença aqui é que, se a gente conseguir ajudar em alguma coisa, né? Mas claro que a gente está aqui muito mais para aprender, né? Eu nunca tinha vindo a Santa Maria, é uma cidade belíssima, maravilhosa, a região toda aqui, e eu acho que a gente também aproveita e levar algumas experiências daqui de Santa Maria para Cascavel. Perfeito. Eu tô de olho aqui, um pouco preocupado com o horário, porque a palestra começa às 8h30 na UFN, né? Só que eu tenho que informar para vocês aqui, daqui a pouquinho a nossa unidade móvel vai trazer o detalhe da informação. Infelizmente, nós temos um acidente com uma certa severidade aqui na faixa 9 de Camobi. Motorista preso às ferragens, nossos ouvintes já estão mandando aqui imagens. O trânsito está completamente bloqueado aqui na faixa 9. Até ia sugerir que vocês fizessem o percurso aqui pelo bairro São José, para chegar a tempo lá na Universidade Franciscana. São 8h11, deslocamento aqui não é muito fácil neste horário. Já Matheus traz os detalhes deste acidente agora na faixa nova de Camobi. Daqui a pouquinho você fica ligado aqui conosco. Para encerrar, a gente vai seguindo o assunto, tá? Mas daqui a pouquinho nós vamos ouvir também aqui no Bom Dia ainda sobre este tema. A gente conversa com o superintendente de água, esgoto e resíduos sólidos de Santa Maria, o Ivan Nazaroff. Então o assunto ele não encerra aqui. Eu queria que o senhor desse em poucas linhas gerais aqui a sua opinião, se essa iniciativa de já se estar discutindo a destinação dos resíduos na região através de um consórcio intermunicipal é uma das alternativas. Este primeiro passo já é importante também? É importante porque isso também se discute na nossa região lá, principalmente para aqueles municípios que não têm a capacidade de ter um aterro sanitário próprio. Uhum. Claro que o consórcio ele vai viabilizar toda essa potencialidade e uma organização e garantirá que a coleta atinge todos os setores, todos os pontos geográficos dos municípios, né? Porque hoje nós temos áreas rurais dentro dos municípios que não são contempladas geralmente pelas concessões. O consórcio ele vai poder discutir isso de uma maneira regionalizada e trazer a garantia do final dos lixões, né? Porque muitos municípios ainda acabam, principalmente na nossa região, não tendo um aterro sanitário. Então, fazer o tratamento adequado, com a responsabilidade ambiental disso, o consórcio facilita bastante a ajudar a solucionar alguns problemas que muitos municípios não conseguem resolver pelas próprias pernas. Como Santa Maria é um polo aqui, regional, de referência para diversas áreas, essa área também pode ser, né, aqui um ponto de referência, e trabalhar isso de uma forma regionalizada, metropolitana, aí poderíamos dizer, para que esses problemas não atinjam todo o entorno, né, a região, a micro-região que está instalada aqui, essa parte. Então lá nós trabalhamos isso, é uma solução. O governo federal, eu acho que a discussão está partindo do Ministério do Meio Ambiente, até com o financiamento, com a parceria pela Caixa, da criação desses consórcios. Porque há muito tempo o governo tem dado prazos para que os municípios acabam com seus lixões, né? Talvez não seja a nossa realidade, mas o Brasil afora, o lixão ainda é uma prática comum. Então, essa política genérica que eles implantaram para o Brasil todo é uma solução importante, porque vem o recurso, que é a grande dificuldade, às vezes, do município, que é o repasse financeiro para construir esses aterros, né? Então, o consórcio ele passa a trazer essa verba, com crédito aí do governo federal, para os municípios acessarem. Eu acho que é uma boa saída para resolver o problema, não só local, às vezes abrangendo toda uma região. Toda a região, perfeito.
Bom, gente, eu não poderia deixar de fazer duas perguntas ao vereador Givago, aproveitando que ele está aqui no estúdio. São duas questões, digamos assim, mais atuais. E a outra é muito recente, porque foi aprovado na noite de ontem mudanças no plano da Previdência que garante o pagamento dos aposentados pela Prefeitura. Gerou uma ampla discussão na Câmara. Com a mudança, 50% da contribuição será com alíquota e a administração poderá utilizar imediatamente os recursos para pagamento dos salários dos aposentados. Essa aprovação foi por unanimidade, os 20 parlamentares presentes na Vários cenários para que possamos tomar a melhor decisão. Mas ela não deve demorar. Acredito que não. Né? Acredito que estamos mais próximos disso. Tá certo. Não podia deixar de fazer essas duas questões, trazer essas duas questões ao vereador, e ele tinha certeza que não ia fugir das respostas. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Eu estou um pouco preocupado com o horário aqui, são 8h20 da manhã e o Matheus já está chegando aí com a informação. Eu aconselho que vocês então façam um caminho alternativo. Ney Hamilton, né? É assim Isso. como o Hamilton, né? É. Hamilton. Sócio do Hamilton. Isso. Averotti, idealizador do projeto e também coordenador da Defesa Civil de Cascavel, isso? Atualmente estou na coordenação da Defesa Civil. Trazendo esse exemplo, então, que é bem sucedido, implantado lá em 94 em Cascavel, trazendo o exemplo aqui para Santa Maria. Deco Domingues está lá na UFN já? Acredito que sim. Deve estar nos ouvindo. Deco, eles já estão chegando aí daqui a pouquinho. Isso aí. Segura a galera aí para o início da palestra, já eles estão chegando aí.